Sejam bem-vindos ao canal Sítio Vila Verde. Hoje vamos mostrar para vocês como é que a gente planta cenoura, passo a passo do zero. A gente quer mostrar todos os detalhezinhos para vocês. E amados, então para vocês que acompanharam nós no último vídeo, a gente colheu então os alhos aqui, tá? Nós colhemos os alhos nesse local. Feita a colheita do alho, o alho já está secando lá, tudo certinho. Agora a gente tem que fazer o que? Um manejo nesse solo. Como eu falei para vocês, a agricultura orgânica, cada vez mais a gente investe no solo para que o solo esteja cada vez mais nutritivo e comece a dar então uma resposta para nós através da produção elevada de alimentos que plantamos ali. Então aqui a gente quer plantar agora, arrancado o alho, a gente quer plantar uma outra safra, que é no caso a parte da cenoura. Porém, queridos, o solo para a cenoura, ele tem que ser um solo mais elevado, tem que ser um solo que ele tem que estar mais descompactado, ou seja, aerado, tem que ser um solo que o pH dele seja entre 6 a 6,8, ou seja, não pode ser um solo ácido, nem muito alcalino, tem que ser um solo neutro, como a gente chama, e esse solo ele precisa estar bem nutrido e além de tudo ele tem que estar bem fofinho. Por que bem fofinho? As pessoas, o erro quando plantam cenoura, vão lá, batem bem aquela terra, deixam aquela terra lá e quando plantam realmente está bem fofinha. Só que com o passar dos dias, com o passar do tempo, o que acontece? Chuva e sol faz com que a terra então compacte, ou seja, ela se una novamente, fazendo com que o solo fique muitas vezes compactado. E esse solo compactado faz com que as raízes da cenoura ou outro tubérculo ali não se desenvolva. Então, para isso, o grande detalhe na agricultura é manter esse solo aerado, leve, fofinho, por mais tempo, por uma quantidade maior de dias, para que a cenoura, então, consiga abrir as suas raízes com maior facilidade, fazendo com que isso cresça, vocês colham cenouras com um calibre muito maior. Primeira parte, então, a gente pegou o solo, depois de tirado, a gente vai ter que, então, remover algumas ervas daninhas que ficaram nesse solo. Então, o segredo tá a gente remover essas ervas daninhas, esses matinhos aqui indesejados, a gente coloca para o lado ali, para fazer o nosso fertilizante de ervas daninhas. A gente aproveita então as ervas daninhas que a gente recolhe desse solo e a gente faz um fertilizante que ajuda a nutrir as plantas. A gente vai fazer então agora neste momento a gente vai fazer a capina, eu e a Dani vamos fazer a capina manual e depois a gente vai misturar alguns elementos e a gente quer mostrar para vocês. Olha aí, queridos, sinal que o nosso solo está indo super bem. Olha o tamanho dessas minhocas, queridos. Essas minhocas não são as californianas, essas minhocas são as rio-grandenses, as gaúchas, as galdeiras. Vou deixar elas ali bem quietinho, que elas fazem o processo no nosso solo. Queridos, para plantar cenoura, tem que ser num lugar que pegue pelo menos 6 horas de sol por dia. Pelo menos de 6 horas de sol por dia, na lua minguante, é onde você deve fazer o processo do plantio da cenoura. Aqui, queridos, tem um baldinho que nós recolhemos as ervas daninhas. Esse aqui a gente faz um fertilizante para o solo que é uma belezura. Além de repelir as pragas, ajuda nutrindo todas as plantas. Então por isso que a gente recolhe isso aqui, justamente porque tem cebolinha aqui, tiririca, entre outras punks. Então a gente coloca, no caso, para a gente fazer esse fertilizante. Amados, o plantio da cenoura, o segredo dele é você então manter esse solo cada vez mais nutritivo. Para isso, queridos, nós estamos incorporando algumas coisas aqui, então a gente vai falar para vocês, eu gostaria que vocês anotassem para quando vocês forem plantar cenoura. Segredo, primeira coisa, nós vamos fazer uma calagem agora com calcário, vamos colocar calcário aqui em tudo. Seguindo isso, a gente vai colocar hoje, nesse caso vai usar esterco de gado, mas a gente pode usar esterco de galinha, como outra vez a gente usou para plantar os alhos. E depois, em subsequência, a gente vai colocar então casca de arroz carbonizada. Se você não tiver casca de arroz carbonizada, você pode usar folha triturada, folha do mato, você pode usar serragem com folha, você pode olhar palhada de feijão, entre outras coisas mais, tá? Então é muito importante você fazer essa mistura, deixar esse solo rico, para que nem eu mostrei para vocês ali, a gente andar capinando, mexendo, e o que acontece? Aparece bastante minhocas, é sinal que estamos no caminho certo. A presença de minhocas significa uma terra viva, e como eu falei para vocês, aqui está o esterco já curtido,
A gente já espalhou um pouco aqui nessa área, para manter o solo cada vez mais vivo. Ah, Max, se você quiser, você não precisava ter incorporado esse solo? Sim, queridos, a gente fez uma elevação do pH, ou seja, uma elevação de nutrientes nesse solo para a gente plantar alho há 6 meses atrás. Só que para a gente não deixar esse solo decair, porque aqui é justamente um lugar onde que o nosso solo não é bom. Tem partes do sítio, quando você comprar da chácara, você vai que tem partes que a terra é muito forte, tem outros que não é tanto. E aqui onde que não é tanto, a gente usou para plantar cenouras, alho e assim por diante, que é uma terra um pouquinho mais ácida. Porém, nós estamos deixando ela cada vez mais alcalina, para a gente poder então plantar outras culturas, que é no caso aqui a cenoura que estaremos disponibilizando hoje. Então, fique com a gente até o final para ver os detalhezinhos e não perder nada. Agora chegou o momento que a gente vai utilizar ele. Até agora, então a gente fez todo esse processo para deixar esse solo bem nutrido. Porém, se nós não tivéssemos o motocultivador, se você não tem ele em casa, não tem um atobata, não tem um trator, não tem um tratorito, entendeu? Não tem nada para mexer, tem que ser feito na mão. Aí feito na mão, eu sugiro vocês pegarem uma pá e fazerem esse processo, uma pá de corte, fazer o processo, ou até mesmo então uma enxada, só que a enxada não vai conseguir cavar muito fundo. Nós temos a opção aqui, pelo motocultivador da Carbon, que ele vai de 15 até 30 centímetros, que é justamente o espaçamento, ou seja, a profundidade que a gente tem que deixar fofinha essa terra. Porque a cenoura, para ela se desenvolver bem, tem que ser de 15 a 30 centímetros de profundidade. Então, ou seja, tem que ser feito um murchão sobre a terra, que seja bem fofo, para que isso, então, tenha a possibilidade das raízes se desenvolverem de uma melhor maneira. E para isso nós vamos usar, então, o motocultivador da Carbon. Olha aí, amados, uma terra bem soltinha. Então, quando você for fazer o plantio da cenoura, se você tiver alguma coisa de pedra, alguma coisa de pau, que venha atrapalhar o processo aí dela, vocês podem colocar um pouquinho mais pro ladinho, porque a cenoura, se tiver alguma coisa que obstrua as suas raízes se desenvolverem, tem que ser posto de lado. Então, isso aqui é muito importante. Vocês viram que a facilidade que a gente fez isso aqui, gente, com esse motocultivador aí da Carbon, é muito simples. Antigamente, há um tempo atrás, a gente tinha que usar a tobata aqui, só que a tobata nesse espaço pequeno aqui, ela é meio desengolçada e faz o mesmo processo que a motocultivador, ou seja, mais econômico o motocultivador e mais rápido. Então eu sugiro você, se você tem poder aquisitivo, ter uma tobata para as coisas maiores, aí para roça, para tudo, e ter um motocultivador para as coisas assim como horta, jardim, canteiros, é uma belezura. Olha só, tanto eu como a Dani, menos de 5 minutos, podemos dizer assim, a gente já arou toda essa terra, já deixou ela pronta e ela ficou bem homogênea, ou seja, ela ficou bem misturada as coisas que colocamos aqui. E a partir desse momento nós vamos fazer 2 mulchões aqui, que é aqueles 2 morrinhos, para a gente já fazer o canteiro para plantar a cenoura. Então eu sugiro a vocês, quando for fazer um mulchão, 2 mulchões ali, que faça de 40, 50 centímetros, tá bom? Não faça muito largo, porque ele fica difícil o acesso para você. Talvez você vai ter que pegar alguma coisa, vai ter que estar passando por cima do canteiro, então não é correto. Então faça o canteiro com o comprimento que conseguir, perfeito, porém a largura que não passe ali de 70 a 80 centímetros, ok? Porque a partir disso fica difícil de você pegar, principalmente nós que não temos uma estatura muito alta, então nós vamos fazer ali a média de uns 50, 60 centímetros no máximo. Então aqui a gente quer fazer 2 mulchões bem altos do solo, bem profundos, já preparando o nosso solo para plantar as cenouras.
Um outro exemplo, caso você não tenha nada para fazer a cobertura de solo, é a própria bananeira. A gente acabou de colher esse cacho aqui, olha só que cacho bacana, bonito. E o que a gente fez então? A gente tirou as folhas, desbastou o tronco dela. E agora o que a gente está fazendo? Nosso caso aqui. Usando então folha de bananeira. Além de fazer uma cobertura no solo, manter a umidade, manter os nutrientes, ainda vai enriquecer o nosso solo com potássio. Potássio que justamente a cenoura precisa, juntamente com cálcio, potássio, nitrogênio e fósforo. São os elementos cruciais para a cenoura se desenvolver muito bem. Queridos, então, só para vocês entenderem o que a gente fez até aqui, para ficar bem didático para todos poderem fazer em casa também. Olha só, aqui então a gente fez uma cobertura do solo, usando feno por baixo e usando folha de bananeira por cima. Se eu não tivesse o feno, eu usaria só folha de bananeira. Em volta do canteiro, para conter um pouquinho da água, a erosão, eu usei então pedaços de bananeira. Eu colhi um cacho de bananeira lá, cortei elas, rachei elas e coloquei, no caso, nas laterais já do nosso canteiro. E em cima eu coloquei mais um pouquinho de palha de arroz. E agora, queridos, vem o pulo do gato para vocês plantarem. Lembrando que sempre na lua minguante, que é a lua perfeita para plantar. Aí vocês vão deixar um espaçamento entre uma linha e outra. Como o canteiro ele é bem comprido, eu quis colocar ele cortando, ou seja, na diagonal, ou seja, na vertical dele. Olha só, queridos, eu gosto de fazer o canteiro assim, tá? Fatiado. Tem gente que gosta de fazer de fora a fora, né? Mas no nosso caso aqui, a gente tem feito e tem dado muito certo. Então o que eu faço? Entre uma linha e outra, eu deixo 4 dedos, ou seja, 10 a 15 centímetros. Entre uma linha e outra, bem certinho, ó. 4 dedos de uma mão, ó. E eu faço então uma valetinha ou com um pedacinho de pau, ou no caso, com uma colherzinha dessa que a gente tem aqui da Parabone, que é muito boa, tá? Para uso diário. Então a gente faz isso aqui e faz em todos eles. E agora vem o processo, queridos. Nesse detalhe aqui vocês têm que se atentar, tá? Preste bem atenção. Se você enterrar sua semente de cenoura, ela não vai nascer. Ela tem que ficar então cerca de 1 centímetro, máximo 2 centímetros ali do solo, máximo. Vocês têm que botar só um pouquinho de terra por cima. Tem gente que faz uma valeta ali, parece que está plantando amendoim, e joga tudo por cima. Gente, não é assim com a cenoura. Se não dá uma chuvarada, dá o sol, a terra então soca aquilo dali e não nasce nada de cenoura. Também tem que atentar para a cenoura que você vai plantar. Se você vai estar no verão, obviamente tem que plantar a cenoura escrito ali, ó, cenoura de verão. Se está na meia estação, entre a primavera e verão e tal, meia estação. Se for de inverno, obviamente também de inverno. Mas atente para todos os detalhezinhos. Se você ficar alguma dúvida, volta esse vídeo, começa desde o início, veja todos os detalhes. Queridos, você plantando a cenoura, depende do tipo dela, é de 60 a 75 dias você já vai estar colhendo. Quando a cenoura alcançar mais ou menos uma altura de 15 até 30 centímetros nessa faixa etária, também já começa a ficar no ponto para comer. Então tá aqui aqueles 2 canteiros que a gente fez ali, ó, de 40, 50 centímetros por mais de 8 metros de comprimento. 2 canteiros aqui que vai suprir bastante a demanda da nossa casa. Nós já temos outros canteiros para baixo. Então o que a gente faz? A cada lua minguante a gente planta uma leva de cenoura, uma leva de beterraba, uma leva, entendeu? E a gente tem que sempre comida na mesa. Vocês estão aqui acompanhando aqui do lado, ó. Aqui a gente está terminando de cobrir também os nossos amendoins. Também plantados. Olha como é lindo. Então todo o sítio ele é um processo, constante aprendizado e constante plantação. Então, queridos, aqui a gente não pode ratear, é simplesmente um pouquinho de terra só. É só para dizer que foi colocado terra, ó. Porque é cerca de 1 centímetro só de camada por cima. E por isso que a gente usa a palha de arroz, porque a palha de arroz, além de ser levezinha,
ela ajuda nesse processo também, queridos, ó. Então isso aqui é muito importante, ó. Se você quiser, você pode passar com uma ferramenta, um rodinho, uma enxada. Aí que eu tô fazendo com a mão mesmo para mostrar para vocês, tá, queridos? Que o processo é mais rápido. Também, amados, nós temos no nosso canal um vídeo, uma ferramenta da KNAP, lá de Santa Catarina. A gente não usou ela aqui hoje devido à umidade do solo, mas quando for plantar, é uma das ferramentas fantásticas para se plantar cenoura, tá? Que é a sementeadeira da KNAP. A gente tem um vídeo, vai mostrar aqui o videozinho para vocês, tá? É uma ferramenta fantástica para fazer plantio de sementes, tá? Ela é muito rápida mesmo. Aí nesse caso eu super indico. Hoje a gente não usou devido à umidade do solo. Tá um pouquinho mais encharcadinho. Outro detalhe, amados, a cenoura, ela não gosta de solo encharcado. Ela precisa de umidade, mas ela não tolera encharcamento. Se vocês encharcar o solo, tá ao ponto de deixar sempre úmido, vocês não vão colher cenoura. Cenoura não tolera encharcamento de solo, tá? Então cuidado. Ela gosta de uma umidade, mas ela não tolera encharcamento. Então atentem para esses detalhes, queridos. Isso aqui faz toda a diferença na hora de plantar a cenoura. Se você seguir todos esses passos que nós passamos aqui nesse vídeo, com certeza vocês vão ter sucesso na colheita. Aí, Marcos, o que vocês fazem com as cenouras, amados? Cenouras, quando começa a dar, a gente come. E a gente faz também conservas de cenoura para comer durante o ano todo. Porque chega alguns períodos aí do inverno, que é muita chuvarada aqui no sul, a gente não tem como plantar cenoura sem uma estufa. Então, nesses períodos a gente acaba comendo as nossas conservas, que a gente também tem um vídeo no canal. A gente explica como fazer uma conserva sem vinagre, que é muito interessante, tá? Atentem, amados, atentem para esses detalhezinhos aí. Então, queridos, espero que vocês tenham gostado desse videozinho. A gente fez ele com muito carinho, mostrando que apesar de todos os recursos que a gente tem no sítio, a gente deve usar. No caso, hoje a gente está usando aqui as bananeiras ali, folhas de bananeira, pedaços de tronco, mas utilize o que você tem de mais disponível, seja no seu ambiente, se é folha, se é palhada, se é feno. Entendeu, amados? Mas coloque alguma coisa para incorporar, para segurar essa umidade, para o solo não deixar ser desnutrido, vamos dizer assim, através da água, através do sol, através do vento, através também de pragas e assim por diante. Então a gente está aqui o nosso canteiro, vocês vão acompanhar a gente no processo, conforme eles vão crescendo, a gente vai fazendo vídeos para mostrar para vocês. Dentro de alguns 20 dias aí, pelo menos, já vai estar tudo saltado para fora da terra. A gente já vai saber mais ou menos o que a gente vai conseguir ralhar, o que não vai ralhar. E a gente vai mostrando todo o processo para vocês. Amados, façam esse detalhe. Se você tiver alguma dúvida, coloque nos comentários. Volta o vídeo, assista de novo. Mas não fique na dúvida. A dúvida é a pior coisa que tem. E se você for errar, erre para mais. Por quê? Como assim, Max? Na covinha, no bercinho, coloque então um pouquinho mais de semente. Não coloque menos. Se for no caso do esterco, se for no caso do calcário, se for no caso da palhada, o que for misturar, erre para mais, mas nunca para menos. Assim você vai ter, então, vai ser uma forma melhor de você acertar os seus plantios. Foi assim que a gente fez ao longo do tempo, porque a gente ficava com medo, mas se eu colocar demais, se eu colocar de menos e tal. Amados, coloque para que fique uma forma mais uniforme. Olha só como fica até bonito o solo desse jeito. E assim ele mantém o solo nutritivo, fofinho, aerado, com uma boa camada, com uma boa biodiversidade aí de bactérias, né? E por aí vai, vida e tudo mais. Se inscreva no nosso canal, deixa um likezão. Não esqueça de colocar alguma coisa nos comentários. A gente também, na descrição desse vídeo, amados, nós temos o nosso e-book que fala todos os detalhezinhos, como vocês ajustar o solo, o que fazer para ajustar o solo, caudas, formas. Gente, é um guia prático da agricultura muito completo. Nós também temos o kit com várias formas de plantar arroz, feijão, milho, trigo, aipim, entre outras coisas mais. É um kit completo que também vai ajudar você a vir para a agricultura de uma forma mais segura e de ter um plantio de sucesso. Atentem, amados, atentem para esses detalhezinhos. E isso aqui, vocês fazendo, vocês vão ter sucesso na hora de plantar cenoura. Fiquem todos com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, gente!